E a nossa convidada é empresária, fundadora da marca JP Expressive Colors, é graduada em biomedicina com mais de 30 mil alunas presenciais e em cursos online. Vamos receber com muito carinho, muitos aplausos, Juliana Parra. Palestra e prática, desvendando os fatores que influenciam a fixação do Obrigada. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com você nesse palco, poder passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, um conhecimento já de 10 anos. Eu sou micropigmentadora, assim como vocês, profissional da estética, também sou graduanda em biomedicina, 6º período. Então, todo o conhecimento que eu tenho para passar para vocês é algo muito valioso, algo que realmente vai fazer sentido para vocês que trabalham com a micropigmentação e com a estética. E o tema que eu fui convidada para apresentar para vocês, eu confesso que no momento que eu recebi ele, eu fiquei com um pouco de medo. E vou explicar por quê. Porque eu, como produtora da marca Expressive Colors Pigmento, eu tenho uma visão diferente da micropigmentação, não somente como profissional, mas também como uma produtora que recebe suportes diariamente de profissionais que usam a minha marca. Então isso, para mim, fez eu entender a importância desse tema que eu vou trazer hoje para vocês, que é a micropigmentação labial. Mas um detalhe muito importante, não é somente a micropigmentação labial, mas os fatores que influenciam na fixação labial. Isso porque no meu suporte eu recebo a cada 100 pessoas que trabalham com a minha marca, eu recebo pelo menos 10% de intercorrências. Então a gente entende assim, se existe uma intercorrência de 10%, existe algum probleminha ali que tem que ser reparado, porque 90% efetua a técnica de micropigmentação com excelência. E agora, antes da gente começar, eu preciso entender um pouquinho de vocês. E anotem tudo que eu vou passar, que tudo faz sentido. Quem aqui faz micropigmentação labial? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vi que aqui no palco poucas trabalham com lábios. Então, eu vou dar uma boa notícia. Todas vão passar a trabalhar agora. Não só pelo que eu vou apresentar aqui, mas também porque vocês todas receberam um curso gratuito lá no meu stand. Todas. Gente, vai dar trabalho, viu? Tem muita gente aqui, mas eu vou dar um curso para todas. E vocês vão trabalhar com lábios. É só passar no meu stand, tá? Bom, pessoal, quem trabalha... Vocês gostam de presente, né? Presentinho é bom, né? Bom, pessoal, agora quem aqui que trabalha com micro, levanta a mão para mim. Somente quem nunca teve uma intercorrência labial. Quem nunca? Gente, vocês são boas, hein? Quem nunca teve? Vocês são boas. E quem teve? Eu também. Eu já tive muitas. Gente, eu não tenho vergonha de falar que nesses 10 anos que eu trabalho como profissional da micropigmentação, a técnica que mais me deu trabalho de aprender foi os lábios. E eu sofri e eu fiz muita coisa errada no lábio. Então, por isso que eu fiquei com um pouquinho de medo de vir falar sobre lábios. Mas hoje esse medo já passou, porque hoje eu sei fazer e eu entendo tudo que pode acontecer para dar uma intercorrência, né? Bom, pessoal, isso são intercorrências que eu recebo no meu suporte. Eu vou falar no final o que aconteceu aqui, mas são intercorrências que acontecem normalmente, assim, nesses 10% de profissionais que fazem aplicação em lábios, tá? Então, eu vou falar para vocês mais para o final. Por quê? Para vocês entenderem os motivos que isso acontece,
de não ter fixação de pigmento em lábios, de um lábio ficar como eu mostrei aqui nessa imagem. Primeiro tem que entender a estrutura labial, entender a pele, entender a lâmina labial. Entendeu a lâmina labial, vocês vão entender aonde que está o erro e não vão errar mais. E se um dia acontecer algo assim, vocês já sabem o que foi. Então são fotos que eu recebo no meu suporte da Expressive Colors Pigmento, tá, pessoal? Bom, para entender, primeiro temos que abordar alguns conceitos. E esses conceitos, ele está em estrutura de pele, camada da mucosa, diferença de anatomia labial para as sobrancelhas, está no sistema vascular, temos que entender de alguns anexos, algumas células do sangue, temos que entender. Resposta imunológica, microbiota, componentes salivares, agentes biológicos, substâncias anestésicas, que para mim é o principal, reações alérgicas, inflamação, direcionamento na fibra labial, lesão e técnica de implantação. A gente vai ter um pouquinho aqui no final da palestra de técnica de aplicação, que é importante vocês verem um pouquinho também do que é feito, né, no momento da micropigmentação. Então vamos lá. Vamos falar de alguns conceitos, primeiramente falando sobre o conceito da estrutura labial. Conhecer a terra que você está implantando é muito importante. Entendeu? Aí eu vou falar o que gera intercorrência, ok? Primeiramente, o que é mucosa? Nós estamos falando de uma região diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar, que é as sobrancelhas. Nós trabalhamos as sobrancelhas com maior frequência do que o lábio. É até mesmo por isso que nós temos aqui poucas pessoas nesse palco que trabalham com lábios. A sobrancelha vende mais, certo? Lábios talvez vende menos porque não tem tanto marketing em cima e tantas pessoas trabalhando com ele. A mucosa, ela é o nome dado ao conjunto formado por epitélio mais tecido conjuntivo, que de forma geral a mucosa reveste as cavidades úmidas do corpo. Então a mucosa, ela é um tecido elástico que confere elasticidade a regiões úmidas do corpo. Por exemplo, nós estamos falando da cavidade oral, mas a mucosa reveste intestino, bexiga, outras regiões, as regiões urogenitais, a mucosa ela faz outros revestimentos, mas nós estamos falando da cavidade oral em especial, tá? E a mucosa, nós temos ela interna e externa. A mucosa interna é a cavidade oral, constituída por tecido conjuntivo frouxo, flexível, vascularizado, composto por fibras elásticas, colágenas, células essenciais para a cicatrização, que são macrófagos, fibroblastos, nutre da sustentação ao epitélio, que é o tecido epitelial, e tem importante papel em processo de cicatrização. E a mucosa externa? A mucosa externa é a região labial, propriamente dita, os lábios. Nós temos o lábio superior, lábio inferior, são bordas de mucosa que revestem a parte externa da cavidade oral e ela é denominada semimucosa. E por que semimucosa? Também é um conceito que nós temos que entender quando trabalhamos com lábios. O tecido epitelial de revestimento interno da cavidade oral, ela tem a sua extensão para a área externa. Então, passa a ser uma semimucosa. Por quê? Não está mais composta somente por tecido conjuntivo frouxo, mas também está presente o tecido epitelial. Vocês conhecem o tecido epitelial, epiderme? Conhece, né? Levanta a mão quem conhece. Gente, vocês têm que conhecer, vocês trabalham com micro. Vamos lá que vocês vão conhecer agora. As camadas da mucosa externa labial. Assim como a pele das sobrancelhas,
Eu vou sempre relacionar um pouco lábios com sobrancelhas, porque os micropigmentadores, eles trabalham lábios ou sobrancelhas. Então, assim, temos que estar sempre fazendo essas comparações, tá bom? É uma camada epitelial. Então, assim como o lábio e a sobrancelha tem a camada conjuntiva, a camada epitelial, mas nós temos diferenças e temos que entender essa diferença anatômica. A camada epitelial, ela é denominada epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. E trata-se da camada da epiderme. Então, ela é conhecida como epiderme. Formada por subcamadas, sendo elas de dentro para fora, extrato córneo, granuloso, espinhoso e basal. Nós vamos falar muito mais do extrato basal e do extrato córneo. É muito importante, porque eles estão ligados nos fatores que influenciam a fixação labial, tá bom? Então, nós temos no epitélio labial, extrato córneo, granuloso, espinhoso e basal. Quem entende o que eu estou falando, sabe que eu não coloquei aqui o extrato lúcido, que faz parte da epiderme. Isso porque nós temos um estudo em lâmina de laboratório que prova que os lábios não contêm o extrato lúcido por alguns motivos que nós vamos falar no decorrer da palestra. A camada epitelial, ela tem essa denominação, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Por quê? Nós vamos falar da citologia dela. As células que compõem o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele está nas sobrancelhas e ele está na semimucosa, que é o tecido labial. Então, é correto afirmar que o lábio é uma mucosa. Tecido epitelial é composto por células em justa posição, denominadas queratinócitos. 95% das células do tecido epitelial são queratinócitos. Estratificado por conter várias camadas de células, que são aquelas, o córneo, o espinhoso, o basal, são as subcamadas, tá bom? Pavimentoso porque trata-se da morfologia da célula, o formato dela. Ela tem um formato achatado, em justa posição, uma célula ligada na outra, que faz a ligação do pigmento para dar a fixação. E queratinizado por quê? Existe queratina entre as células anucleadas, que é a barreira protetora. Quem é as células anucleadas? São as células que estão presentes no extrato córneo. O extrato córneo, quem ainda não tem esse conhecimento, é a primeira camada da pele que você enxerga. Então, nessa região, ela é totalmente queratinizada para segurar essa camada pelo período de vida dela, que ela é renovável, ela se renova numa camada germinativa. Bom, falando sobre o extrato córneo, dentre as camadas do epitélio labial, o extrato córneo ele é formado por células anucleadas. O que significa uma célula anucleada? É uma célula que não contém mais núcleo, que não é mais viva e que está em fase de morte. Então, vamos começar a entender que estamos chegando agora nos fatores. Uma célula que está em fase de morte, que ela está programada a sair da pele, em aproximadamente 30 dias, ela consegue segurar o pigmento se ela não tem núcleo? Quem acredita que ela segura, levanta a mão. Ah, estão entendendo. Agora eu estou feliz. Esse é um fator. Então, esse é um dos fatores que gera uma falsa pigmentação no momento da aplicação e que não vai ter resultado de fixação em lábios. Isso porque nos lábios, essa camada córnea, ela é mais espessa em relação às sobrancelhas. A sobrancelha, ela tem uma espessura menor de extrato córneo, mas o lábio, ela tem uma espessura muito maior em extrato córneo. Então, é difícil de você chegar na camada basal de implante, porque você tem que ultrapassar o extrato córneo. Pigmento que fica no extrato córneo não fixa, ele sai.
Isso é fato. Pigmentou superficialmente, saiu tudo em 7 dias. E não vai voltar. Não adianta falar para a cliente que o pigmento vai sair, que ele vai subir, que isso não vai acontecer. Por quê? O extrato córneo é célula morta. Então aqui a gente já tem um fator de intercorrência. Então temos que entender como ultrapassar essa camada sem inflamar os lábios. Aqui é uma lâmina do tecido da pele, do tecido labial da pele. Vocês percebem, vamos começar aqui de baixo. A derme, todo mundo conhece, né? Tecido conjuntivo, a gente vai falar pouco dela, tá? Aqui esse vermelhinho mais aberto, ele é a camada basal ligada com a derme papilar. Nós já temos aqui a epiderme, tecido espinhoso, granuloso, e essa regiãozinha que parece uma teia de aranha é o extrato córneo da lâmina labial. Então perceba como é espesso, é difícil ultrapassar ele. Isso gera falsa pigmentação, e se gera falsa pigmentação, fica bonito só na hora da pigmentação, depois sai tudo e não fica nada. Então esse é um dos fatores, nós temos diversos outros, tá? E essa espessura, ela se dá devido à atividade salivar, que faz a união também do extrato lúcido ao córneo. A nossa saliva ela é muito ácida. Dependendo da paciente, ela é mais ácida ou ela é mais básica, depende. Ela está entre 4,5 a 7,2. Se ela estiver em 4,5, ela é ácida. E essa acidez acelera essas células a se renovar. E acelera a produção de extrato córneo. Isso também é um fator que faz com que o extrato córneo seja mais espesso, devido à própria saliva. E o tecido conjuntivo, que seria a segunda camada da pele, no caso, é essa camadinha aqui, chamada de derme, que vocês conhecem como derme, é o tecido conjuntivo. Vamos falar pouco dela, porque nós temos um fator de interferência na epiderme, que é o extrato córneo mais espesso, que gera falsa pigmentação, mas nós temos também um fator de intercorrência na derme. Isso nós vamos falar agora. A diferença entre os lábios e a sobrancelha é algo que tem que ser levado em consideração. É um estudo muito importante. Eu demorei um pouco para entender isso, porque são duas estruturas que são diferentes. Nós estamos falando sobre uma pele em geral de revestimento e sobre uma mucosa que é diferente da pele da sobrancelha. E aqui nós temos mais um fator para apresentar para vocês que impede a fixação labial. A camada epitelial labial é mais fina em relação às sobrancelhas. Então, olha só. A sobrancelha você tem uma camada de aproximadamente 0,25 milímetros de profundidade. No lábio você tem menos de 0,20. Ela é mais fina. E se ela é mais fina, é fácil de ultrapassar a camada de pigmentação. O extrato córneo no lábio é mais espesso. Na sobrancelha o extrato córneo é mais fino. Então, nós temos duas dificuldades, uma camada epitelial fina no lábio e um extrato córneo mais espesso no lábio. Isso dificulta e faz com que você tenha que pensar numa forma diferente de aplicar esse pigmento para que não tenha a interferência da não fixação labial. Contei poucos melanócitos. Os melanócitos são células que dão a pigmentação para a nossa pele. O lábio, ele não é pigmentado por melanócito, contém poucos. Ele é pigmentado pela vascularização, pelos capilares vasculares. Então aqui nós temos mais um fator de intercorrência. Uma menor quantidade de glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas estão presentes na sobrancelha em abundância, e nós temos pelos na sobrancelha. E isso faz com que o sebo natural, que é produzido pelas glândulas, ele suba para a epiderme, faça a hidratação na região da sobrancelha. Agora,
eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram uma boca peluda? Ninguém viu, né? Quem já viu, levanta a mão. Ah, ninguém, né? Gente, não tem boca peluda. Então significa que não temos orifício para que a glândula sebácea coloque o sebo a hidratar a região. Então, esse é um dos motivos que os lábios são extremamente ressecados. Eles são muito ressecados. Também devido à atividade celular e o pH baixo da própria saliva. Está presente a umidade salivar, o pH varia entre 4,5 e 7,2. Isso faz com que essa região realmente seja uma região mais ácida. Isso causa ressecamento nos lábios. E lábios ressecados também é um fator que vai promover uma intercorrência de não fixar pigmento. Então, nós temos que preparar muito bem esse lábio, hidratar esse lábio, manter essa hidratação depois que fez a micropigmentação, para que vocês não tenham essa intercorrência da não fixação labial. O tecido conjuntivo, ele é um tecido segundo a segunda camada, que é a derme, onde está presente os vasos capilares. Então aqui nós temos uma segunda camada, formada pela lâmina basal, que é a lâmina própria, é composta por fibras colágenas. Anotem isso, fibras colágenas, porque eu vou chegar lá. Isso é outro fator que gera intercorrência. Fibroblastos, células de defesa, vasos sanguíneos, nervos. Os vasos sanguíneos, eles se derivam das artérias faciais e irriga tanto o lábio superior quanto o inferior. E os seus capilares estão concentrados no tecido conjuntivo. Quem faz lábio já percebe que o lábio inferior sangra mais que o superior, certo? Porque o lábio inferior, ele tem uma artéria medial, que tem os seus capilares próprio no lábio. É muito vascularizado. E o lábio superior, a artéria, ela sobe para a aba nasal e o septo nasal. O lábio superior, a artéria, ela não se irriga tanto no lábio. Então, o lábio superior é bem mais fácil de pigmentar do que o inferior. E após a lesão gerada, substâncias químicas são liberadas. Você lesionou a pele, você machucou, é natural o sistema imunológico começar a trabalhar. Então, substâncias químicas denominadas citocinas e quimiocinas são liberadas no momento da lesão, a partir do momento da primeira passadinha. Isso promove extravasamento de monócitos, neutrófilos, macrófagos dos capilares. Extravasamento, o que significa? Significa que mesmo que eu não rompa essa artéria, essa veia capilar, mesmo que eu não machuque essa veia, o nosso corpo, ele reconhece a lesão e ele vai extravasar monócitos, que são células do sistema de defesa que estão dentro das veias, independente se você machucou. Então é dilatada essa veia, libera monócitos, e monócitos são células que se transformam em macrófagos. E vocês já ouviram falar de macrófagos, né? Quem já ouviu falar de macrófagos? Eu. Eu escuto isso todos os dias. Macrófagos, eles são o nosso vilão, para o nosso trabalho, mas não para o nosso corpo. Para o nosso corpo, ele é o exército do bem. Essas células, elas são responsáveis pela resposta imune inata. Após a inflamação decorrente à lesão gerada, o sistema imunológico é ativado, liberando fagócitos. Quem são os fagócitos? Monócitos, neutrófilos e macrófagos. E dentre os principais fagócitos receptores de antígenos estão presentes em grande quantidade monócitos, neutrófilos e macrófagos. E quem é o antígeno? O antígeno é o pigmento. Não somente o pigmento, que é um corpo estranho. Bactéria, vírus, fungos são antígenos. O nosso corpo, ele vai fazer o sistema imunológico liberar antígenos.
combater antígenos, isso é natural. Então isso faz com que o nosso trabalho muitas das vezes não dê certo em regiões altamente vascularizadas, que é o lábio, que libera muito macrófago, muito monócito. Isso é natural, devido aos capilares. E quanto maior o número de monócitos, neutrófilos e macrófagos, maior a fagocitose do antígeno e menor a possibilidade de fixação. Temos que trabalhar de uma forma que nós vamos aplicar aqui no palco depois, já começou, já vamos falar, que não inflame essa região a ponto de fazer uma liberação de extravasamento tão grande de monócitos. Então nós temos que evitar que essas substâncias químicas possam promover um número maior dos monócitos. Os fagócitos, eles englobam antígenos. Então esse é o papel dele. Considera-se antígeno qualquer corpo estranho ao organismo. Vírus, bactérias, pigmento, tatuagem, é tudo antígeno. Então, os fagócitos, eles vão remover células mortas, células lesionadas, células feridas pela lesão. Os fagócitos têm esse papel. Ele vai fazer a limpeza da região que você machucou. E dentre isso, nós temos também a microbiota. A microbiota, ela é um fator que causa intercorrência na fixação labial. O que seria a microbiota? Bactérias pertencentes ao organismo humano que em momento oportuno invade a barreira protetora, transformando-se em antígenos. A microbiota são milhares de bactérias presentes na nossa pele que faz bem para a nossa pele, que é o equilíbrio, a flora do nosso corpo. Porém, no momento de oportunidade, no momento de uma lesão, ela se torna um antígeno. E se ela se torna um antígeno, nós temos mais células fagócitas trabalhando naquela região. Quanto mais células, menor a fixação. Quanto maior a inflamação, maior a entrada do antígeno e maior a ação dos fagócitos. Os agentes biológicos comuns que interferem nos resultados de fixação. Vamos começar a pensar nos nossos procedimentos e na nossa anamnese de uma forma diferente. Vamos começar a fazer uma anamnese um pouquinho mais avançada, fazer algumas outras perguntas, muitas das vezes indelicada para a cliente, mas eu vou alertar vocês, 50% das pacientes que recebem micropigmentação labial e que não tem resultado de fixação de cor, foi devido a alguma crise anterior, recente, da doença candidíase, ou porque está com a candidíase ativa, ou porque tem várias crises no ano, e isso é natural para a mulher. É natural por quê? Porque o fungo Candida albicans, ele coloniza o nosso corpo, ele está presente, independente se a doença está ativa ou não. E esse fungo, ele se torna a candidíase, que é a doença propriamente dita. Porém, o fato do fungo existir, estar no nosso corpo, ele se torna um antígeno. Então, quanto mais essa paciente ela tem crises, surtos, né, durante o ano de candidíase, menor a fixação para ela. Então, significa que ela é uma paciente que ela não está apta a receber a micropigmentação labial, ou vocês precisam passar isso para ela de que pode não fixar. Por quê? Ela tem uma colonização do fungo no corpo dela, assim como todos nós temos. Mas nem todos nós temos a queda de resistência para fazer com que essa doença ela possa se manifestar. O fungo da Cândida é um fator que influencia na fixação. Isso ativa a resposta imunológica e a ação dos fagócitos. E esse fungo, ele é levado pela saliva. A saliva transporta o fungo para a região que foi lesionada. Você machucou a boca, a saliva está presente. Ela leva o fungo na região, independente se existe a doença ou não.
porque existe a doença e o fungo. O fungo está presente, e se ele entra numa região altamente inflamada, ali você tem um aumento de monócitos, de macrófagos, que vai fazer com que o seu pigmento saia. Por quê? Esses monócitos, eles devem trabalhar agora também em ação ao fungo. Não somente a lesão, não somente ao pigmento, mas também ao fungo, à bactéria da microbiota. Então, existe um exército de monócitos, de macrófagos trabalhando naquela região contra a lesão e contra todos os agentes biológicos nesse momento. Tem como evitar isso? Tem como evitar. A gente vai falar. Essa é a doença propriamente dita, então é a candidíase. Nem todo mundo vai estar com a doença, mas tem o fungo presente no corpo, tá bom? O vírus da herpes e o fungo candidíase, naturalmente encontrado no organismo, são micro-organismos oportunos que desencadeiam infecções por baixa resistência. No momento em que você gerou uma lesão, esse corpo ele tem uma baixa resistência. Tanto que muitas das vezes a cliente até ela se queixa de parecer que está com febre nos lábios. Muitas das vezes elas se queixam disso, porque fica quente aquela região. É a ação das células trabalhando nessa inflamação. E o uso de anestésico? Ontem eu recebi no meu stand várias e várias profissionais que trabalham com lábios e eu fiz uma pergunta para todas. Qual a sua fórmula de anestésico? Não vou falar que é proibido usar anestésico. Pode até ser, eu não sei, mas eu não faria uma micropigmentação na minha cliente sem anestésico, porque ela não vai aguentar, dói muito. Eu fiz 2 vezes no meu lábio e eu sei o quanto dói. Então a gente usa para trazer conforto para nossa cliente, natural. Mas existe um erro que muitas cometem. Inclusive eu perguntei no meu stand para todas, qual a sua fórmula de anestésico? Todas contêm epinefrina. Retirem a epinefrina da sua fórmula. Não há necessidade. A epinefrina não vai anestesiar, não vai fazer do seu anestésico melhor. Não vai. O que faz do seu anestésico melhor já é a lidocaína que consta nele. A epinefrina é um vasoconstritor. A epinefrina ela vai fazer com que necrose as células na região, vai fazer com que o tecido epitelial se torne células necrosadas e células mortas. Fixa um pigmento? Não fixa. Então, a célula necrosada, pela ação da epinefrina, vai fazer com que o seu pigmento saia. Saia porque a célula morreu, ela não segura pigmento. Então, o uso de epinefrina é um erro. Muitos defendem a epinefrina, mas eu tenho estudos, tanto feitos por mim, no instituto, tanto feito pela doutora Lilian, que é a farmacêutica responsável pela minha fórmula, pelos biomédicos que trabalham comigo. Epinefrina necrosa, não tem fixação, é outro fator. Então, a partir do momento em que você tirou ela, você não tem mais esse problema de células necrosadas, ok? Uma pele necrosada, a queratinócito perde núcleo, morre, perde potencial de fixação, aumenta a ação dos fagócitos, devido às células mortas, você tem um número maior de fagócitos e resulta negativamente na fixação do seu pigmento. Então, a gente tem que fazer essa anamnese da cliente em relação ao fungo da cândida, a doença candidíase propriamente dita. Temos que entender que nós erramos quando colocamos anestésicos com a base de epinefrina, pensando que vai promover mais conforto para a cliente. Na verdade, não. Nós estamos aumentando o número de fagócitos, porque existe um número maior de células mortas. Não use pigmento vencido. O pigmento vencido significa que o pigmento que você abriu, ele tem uma duração de 6 meses. Por quê? Porque ele foi feita a esterilização dele por raio gama. O raio gama, ele mantém a esterilização de um produto durante 6 meses. Após isso, ele está vulnerável à ação de qualquer micro-organismo. Você implantou um micro-organismo no tecido e isso vai gerar intercorrência para você. Na aplicação, saturação da pele, gera edema, quando passa muitas vezes a agulha. Peso da mão exagerado gera edema. Edema é o inchaço. Força no movimento gera edema. Sentido do movimento demasiado contra a fibra de colágeno. Lembram da fibra de colágeno? Ela tem o sentido vertical. E nós trabalhamos no horizontal, certo? A maioria das
profissionais trabalham no horizontal. Vai cortar a fibra do colágeno se fizer esse movimento demasiadamente. E isso gera uma inflamação maior. Aí não tem fixação de cor. A mão muito pesada gera edema. Mão muito leve, pigmento não ultrapassa o extrato córneo. Tudo tem que ser pensado nesse momento. Exagero no número de passadas, tentativas de pigmentar após o inchaço ocorrido, a falta de hidratação, falta de antisepsia, que é, por exemplo, a clorexidina antes do procedimento para você combater a microbiota presente. Isso vai fazer com que aumente o número de fagócitos. Vamos fazer uma apresentação prática. Na verdade, a Aline ela já começou e a gente vai finalizar aqui um pedacinho do que está sendo feito. Quem quiser ver um passo a passo do começo ao fim, pode ir no meu stand que está tendo lá passo a passo, começo ao fim, durante toda a feira. Nós estamos lá fazendo lábios e sobrancelhas, tá bom? É a Aline Turubia, que está apresentando aqui para mim, me ajudando nessa apresentação, tá bom? Palmas para ela, que ela merece. Uma super micropigmentadora, já trabalha comigo já há muitos anos. E ela é excelente no que faz, vai estar lá no stand também fazendo a apresentação. Aqui nós estamos dando uma sugestão de passo a passo. Somente atenda pacientes saudáveis, façam anamnese, tá bom? Realize esfoliação, faça antisepsia, faça marcação da região a pigmentar, inicie o contorno se for desejado, trabalhe a borda do contorno em movimento espiral, se for a técnica que vocês usam, pode usar o pêndulo, o arraste. A técnica em si, eu convido vocês a irem para o box para estar vendo, passo a passo, tá? Preenchimento de todo o lábio, façam mais na forma vertical, não na forma horizontal, para não romper a fibra de colágeno. Isso gera inchaço, tá? Mão leve, porém firme, trabalhe no mesmo local, com a mão leve, até ver a cor implantada. Pigmente por partes, já dando acabamento, parte por parte. Não pigmenta tudo e volta em tudo e volta em tudo de novo. Parte por parte. E finaliza no geral. Pare no ponto do linfa, o lábio começa a linfar, já não pode mais continuar. E finalize sempre com gloss com composto de ácido hialurônico. Por quê? Ácido hialurônico retém água e isso faz hidratação na região. Agora a gente vai falar sobre esses resultados negativos, o que aconteceu neles, que foi no início da apresentação. Edema devido à saturação localizada gerou aumento de substâncias químicas e células fagócitas. Isso é um segundo dia. Imagina se a cliente chega assim, você morre, né? Eu sei, mas não foi eu que fiz não, tá? Resposta imunológica aconteceu aqui. Inflamação aumentada, precipitação da cor vermelha, fagocitação da cor de peso médio, que é o vermelho. Aqui foi implantada uma cor rosa. Rosa é branco com vermelho. Os fagócitos liberaram o vermelho. Nesse caso, foi o quarto dia, não teve fixação labial. Presença de leucócitos após reação inflamatória, fagocitação da cor, devido ao peso de mão, muita passada, escoriação demasiada e a necrose devido à epinefrina. Foi levantado essa anamnese da cliente. Então, eu sei o que foi usado. Foi usada epinefrina e o peso de mão demasiado. Esse caso foi um segundo dia, outra paciente, necrose pelo uso de epinefrina. A maioria é o uso de epinefrina, ou por conta do fungo da candidíase. A maioria das vezes que dá intercorrências, né, nesse caso. Evite escoriar a pele, evite saturar a pele, evite exagerar o número de passadas, diminua o espaço do desenho, evite voltar várias vezes, pigmente por partes. Tenha delicadeza ao aplicar na fibra de colágeno quando for trabalhar contra ela. Use pomadas tópicas com lidocaína sem vasoconstritor, sem epinefrina. Adicione na ficha de anamnese da sua paciente a possibilidade de ter tido um surto de candidíase para você entender se ela é uma paciente que pode dar algo errado por conta de fungo. Os cuidados básicos pós, beber água, suco de abacaxi, eu já vou falar, cúrcuma, que é o açafrão nos alimentos, hidrate 10 vezes por dia, de preferência com uma pomada à base de ácido hialurônico para hidratar.
Não beijar por 7 dias. Olha que beleza. Cuidado com o sol e evite lamber os lábios. Por que o abacaxi? Porque a cúrcuma? Porque eles têm potencial anti-inflamatório. É muito importante isso. E não pode beijar. Ali está machucado. Temos que cuidar com carinho. Aqui nós temos alguns resultados. O que vocês têm que entender é que resultado é 30 a 50% de fixação de cor. O resto é fagocitado. Resultado também com a linha Expressive Colors. Resultado também. Depois vocês seguem todas essas artistas que são ótimas, trabalham com a nossa marca. E por fim, sigam eu também, né? Que eu mereço, né? Juliana Parra Oficial, Expressive Colors, que é a marca do pigmento. Juliana Parra no YouTube com muitas aulas gratuitas para vocês, inclusive de lápis, tá? E agora a gente vai transmitir aqui, para finalizar, o que está sendo feito na nossa modelo, para vocês também conseguir visualizar a cor implantada e a técnica que a Aline está fazendo. Eu vou narrar para vocês. Já dá para transmitir. Sim, se a cliente ela teve no 4º dia, a herpes ela vai estourar no 4º dia, não é no primeiro. Se ela teve, se aconteceu que a herpes pode acontecer a cada 10 clientes, pelo menos 8 estoura herpes. É um número muito grande, porque é um vírus que já coloniza nosso corpo, então é um número muito grande. Se no 4º dia estourar, aí sim, aí eu recomendo. Também, é ideal tomar antes também, porque ela já comunicou você que ela tem esse problema. Então, ela já te alertou. Então, é importante sim. E quem tiver dúvidas pode perguntar. Aqui a Aline, ela está usando a agulha de uma ponta de 0,30 para fazer um resultado bem delicado de pigmentação. Estamos utilizando aqui o dermógrafo Shaper, que é da Dermocamp, que é um lançamento que o controle dele é o Kiss. Ele tem um formatinho de boquinha, depois vocês vão no stand da Dermocamp conhecer. Bem potente, é uma máquina muito forte, pigmenta muito rápido. O fato de usar agulha de uma ponta, você pigmenta pouco pigmento com delicadeza e não inflama tanto a pele. Porém, existem várias técnicas para implantar pigmento. O curso que eu dei para vocês tem todas as técnicas, com todo tipo de agulha, tá? Porque não dá tempo de apresentar tudo aqui, né? Tem pouco tempo, né, gente? O produto que nós estamos utilizando para fazer a remoção da microbiota, que foi feito a antisepsia na região, pode ser mousse de clorexidina, tá bom? Nós estamos utilizando aqui um antibactericida da Cosmobuild. Estamos utilizando a cor Red da Expressive Colors Pigmento, minha fórmula. Na verdade, já está quase terminando, porque o principal que eu tinha para passar para vocês estava na teoria, não na prática. A prática é fácil, todo mundo faz. Agora, entender os motivos que levam a uma intercorrência, a uma não fixação labial, isso está na teoria, é tentar compreender esses fatores. Todo esse material também eu entrego para vocês, tá bom? Basta vocês irem lá me procurar no stand, eu mando por WhatsApp esse material para vocês estudarem, porque aqui eu abordei conceitos. Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, gente! Bom, pessoal, espero que eu tenha agregado, né, para vocês um pouco do meu conhecimento, né? Eu sei que é pouco, mas tentei trazer o maior número de informações possíveis. Eu vou vou presentear vocês, né? Porque nós estamos aqui para isso, para ter conhecimento, também para ser presenteadas. E eu vou fazer 2 sorteios aqui com um kit dos meus pigmentos. Muito bem. Tudo pronto. Bom, gente, aqui nós temos 12 itens, tá?
Quem ganhar vai ganhar aqui um balde de ouro, quer dizer, uma sacola de prata. Bom, nós temos aqui uma sacola, temos uma necessaire. Dentro dessa necessaire nós temos 4 cores de pigmentos de sobrancelhas, 2 cores de pigmento labial e 3 tonalidades de rena da Expressive Colors, que na minha opinião é muito bom para vocês, tá bom? Então vamos sortear. Nós estamos com tolerância zero, viu, Juliana? Se a pessoa não se manifestar rapidamente, ai, perdeu. chama outra. Combinado? Combinado. Vamos lá, então. Vamos lá. Quem será que vai vencer, que vai ganhar esse kit maravilhoso? Primeiro número. 071960. 071960. Tá aí ou não? Tá aí? Levanta a mão. 071960. Tá aí? Aí, moço. Venha. Tem que ser assim, tem que ser rapidinho, correndo, com alegria. Depois respira, depois suspira. Mas chegando, não suspira, bebê. Tá em cima do tempo, mas eu quero foto. Cadê o fotógrafo? Aí, conferindo o número direitinho. Juliana vai fazer essa entrega. E a nossa equipe vai registrar esse momento. Parabéns. Parabéns. Qual é o seu nome? Mostra a fotinha. Daniela. De onde? Betim. Alô, galera de Betim, aquele abraço. Caravana de Betim, tá aí, meu. Parabéns, Daniela. Chega, por favor. Ei, Betim. Vem cá, Betim. Vem cá. Ela quer uma foto sua. A Juliana para mais esnopada do Brasil. A mais esnopada, ui. Obrigada, Daniela. Vamos agora ao segundo sorteio, Ju. Atenção. Ai, gente, é muito emocionante tirar um sorteio aqui, eu adoro. 071 376. 071 376. Cadê? Não tem? Não é ela? Mais uma ganhadora! Parabéns. Obrigada. Qual é o seu nome? Luciana. De onde? Itaiomi. Itaiomi, Marcos de Minas. Registrando esse momento lindo. Parabéns. Sucesso, viu? Bom, pessoal. Obrigada, Ana. Obrigada. Tira um pouco só dela também. Maravilha. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu possa ajudar vocês em algo mais. Podem me procurar, eu estou aqui na feira, tá bom?